Não sou brasileiro, sou da Indonésia. Primeira vez no Brasil. Eu tô vendo, ele tá entendendo tudo, né? Aprendeu Que pela bom. internet. Olha que legal! Brasil. Olha, mas ele entende português? Ele fala português. Entende? Nossa, que beleza! Anche lei vedo che parla italiano. Sì? Sì? Sì, parlo italiano. Bom dia, Brasil! This feels really weird. I think it's because the jet lag. No, it's not jet lag, but jet laggy. That's how Brazilians say jet laggy. So yeah, my friend. I don't know. Maybe I'm going to prepare or I'm going to sleep. I will keep you up to date. Cadê o seu canal mesmo? Isso, Sony Views. Aqui estou com a senhora. Cine? É, Isso, o cara do YouTube. inscrever-se. Obrigado. R$10. So you might be wondering, like, where did I stay in Sao Paulo? It wasn't hostel. It wasn't hotel, of course, and it wasn't somebody's house as well. So I stayed in a temple because I'm a Buddhist, and apparently my temple also exists in Sao Paulo, Brazil, so I stayed there. And the woman that you just saw was one of the congregation in that temple. She was always there for like once every 2 weeks or maybe once a month to clean the temple and also like to pray. Isso é muito difícil para mim. Aqui é paciência. Sim, é muito paciência. Aqui você pratica a paciência. So this is like one of the museum really famous here in Brazil. It's called Pinacoteca. Não sou brasileiro, sou da Indonésia. Primeira vez no Brasil. Eu tô vendo, ele tá entendendo tudo, né? Aprendeu Que pela bom. internet. Olha que legal! São 7 idiomas que ele fala. Olha aí. Parabéns, congratulations! Obrigado. Então, você é italiano? Sono, che você... Parli italiano, allora? Sì, parlo. Ah, Anche lei vedo che parla italiano. sì? Sì? Sì, parlo italiano. E tu sei di? Trento, nord Trento, Italia. Norte. Vicino al confine con l'Austria e la Ah, parli tedesco anche? Svizzera. Pochino. Ambition. Ambition. Un dettaglio. E quanto tempo? Mio padre è italiano, mia madre è brasiliana. Ah, Sono nato qua, ma ho sempre vissuto in Italia. Sono qua da poco tempo, da 5 anni che sono qua in Brasile. Da 5 anni? 5 anni solo. Ho viaggiato praticamente il mondo, dove andavo, ho viaggiato tutta Europa, Stati Uniti e dopo un po' mi sono accasalato qui in Brasile. Ma ho dai? conosciuto una ragazza, mi sono innamorato e... Ah, ti piace? Sì, mi piace. È poco tempo che sono qua a San Paolo, è solo 6 mesi che sono qua a San 6 Paolo. mesi? 6 mesi. Prima sono stato a Palmas, Palmas? Tocantins Ok. e in Goiânia, E Goiânia. E dopo qui. qua in San Paolo. È stata la mia ragazza che mi convince a venire qua in San Paolo. Ah, e qual ti piace più? Italia, Brasile? Ci sono i vari aspetti, cioè ci sono cose belle qua in Brasile, ci sono cose belle in Italia. Ah, Sono come in tutto il mondo come praticamente. tutto il mondo. Anche in Europa è generalmente bella, ci sono cose belle, ci sono cose brutte, come ci sono cose brutte in Italia, come ci sono cose belle in Italia. Mhm. Ok, da Mocha, Italia. Guilherme, Sony, Obrigado. eu acho que é o contrário. Dai. Grazie. Grazie. Indonésia? Olha, mas ele entende português? Ele fala português. Entende? Nossa, que beleza! Obrigado. Você é japonesa? Eu sou filha de japonês. Ah, fala japonês? Sim. Olha. E você também fala? Ainda não. Ainda não. Ele trabalha com o quê? Eu faço vídeo no YouTube e Vídeo. eu também vou ensinar idiomas. Né? Quanto tempo você faz? Eu pinto Pintar. 60 anos. 60 anos. 60. Uau. Eu vou fazer 80 anos. Wow. So here I am. I'm going to meet my friend. He's kind of like a journalist. So the journalist friend that you will meet after this, his name is Guilherme Chias. He's actually one of the person that viralized my video in Twitter
it has 6.3 million views. Then I contacted him through Instagram. I thanked him for viralizing my video in Twitter. And then I said to him, one day, if I go to Sao Paulo, we need to meet up. And Guilherme actually is a game reporter. He made some reviews for the games, he wrote some reviews, and also he did some interview about games. Can I call you Pedrito? Sure, Pedrito. Tú eres latino. Call me daddy, call me Pedrito, whatever you want. Tú eres latino como nosotros de Brasil. Hola. ¿Sí? Hola. Guilherme. ¿Sí? Amigo. E aí? Seja bem-vindo, Sônia. Sim, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Sim, tudo. Você? Fica à vontade. Olá. Esse é o Fabrício. Fabrício. Sônia. Prazer, Fabrício. Essa é a Júlia. Prazer. Sônia. O almoço já tá pronto, acabou de ficar pronto agora. E você vai experimentar uma verdadeira comida brasileira. Não é nada sofisticado, porque eu pensei o seguinte. Tá. Eu justamente tenho que mostrar pra você o que a gente come no dia a dia. Ah, tá. Você gosta de morar no Brasil? Você? Gosta? Acho que sim, Nada contra. Mas você já morava em outra região do Brasil? Não, sempre morei aqui em São Paulo. Você também? Guarulhos. Aqui do Guarulhos. lado. Mas ainda assim, né? Mas é ali do lado, É 40 perto. minutos de distância. O que você não gosta do São Paulo? Ai, eu não gosto de São Paulo ser muito prédio, muita construção, muito abafado, Muito cheio assim, muito né? cheio, Sim. Eu preferia um lugar que tivesse um pouquinho mais de Árvores, um parques, pouquinho mais sim. praia, mato, uma coisa assim. Nossa, boa pergunta. Eu acho que a coisa que mais me incomoda agora no Brasil, principalmente em São Paulo, é a questão de valores, assim, pra morar. É muito caro, São Paulo é muito caro. Muito São caro. Paulo é caro viver aqui. Você precisa quanto para viver aqui? Viver bem. Não é ruim, não é muito chique. Aí, no meio. Viver bem? Para você. Ok, para você. Ai. É porque assim, eu tô levando em conta realmente o aluguel assim na região central aqui. O aluguel na região central, só o aluguel assim com condomínio, gira em torno de 1.500 a 2.500, 3.000 reais. Só o aluguel. Sim. Ok. De um lugar que não é muito grande, mas aí é só você. Só o aluguel já seria isso. Aí tem despesas de comida, contas, Luz. viver, então Sempre assim, tem uma emergência. sempre tem uma emergência. Eu acho que pelo menos uns 6, 7 mil talvez. 6, 7 mil. Sozinho. Ok. Claro, no centro. No centro. Agora, se você realmente não tem essa condição, assim, você vai se virar e correr, você pode realmente buscar algum local um pouco mais distante, ou dividir apartamento com outra pessoa. Mas aí você não tá levando em consideração, tipo, um mínimo de qualidade de vida. Porque se você trabalha aqui na região central e você mora 2 horas de distância, ganha menos, mas aí Isso. você morre com... Eu tenho um amigo que ele morava em Ipiranga e ele ia trabalhar em Guarulhos. Nossa. Ele fez o caminho inverso. Quantas Ele horas trabalhava. isso? Quantas horas? 2 horas? 2 horas. Era. Só para ir. Só pra ir, 2 Ir pra por... voltar. Nossa, 4 horas? 4 horas por dia dentro do transporte. Nossa, 4 horas na rua assim. 4 horas dentro do ônibus em pé, com Ah. outras 47 pessoas, todo mundo respirando dentro do sovaco um do outro. É terrível. Terrível. Mas assim, é bem utópico realmente quem recebe esse salário. Porque, sendo bem honesto, assim, são poucas pessoas que recebem. Porque assim, pensando em conta assim, que o salário mínimo é 1.200 agora? 1.400? Acho que 1.400. Por volta disso, 1.400 salário mínimo. Então assim, são poucas pessoas que conseguem ganhar 4 vezes o salário mínimo. Porque falar realmente esses 6, 7 mil, assim, eu não sei quem que vai assistir isso daí, mas ele pode se sentir assim meio privilegiado, meu Deus, quem ganha 7 mil, né? Não, mas Né? esse é o dinheiro que você precisa pra morar em São É. Paulo. Eu sobrevivo com muito menos. Muito menos. Dá pra sobreviver, mas é horrível. Nossa. Isso aqui é cachaça artesanal de Minas Gerais. Minas Gerais é o estado brasileiro que é mais conhecido pela cachaça artesanal. Alex, adicionar cachaça à lista de compras. Ah. Nossa! Viver bem. A casa tecnológica, não é? Viver bem. Uau!
Mas para ganhar 6, 7 mil reais, o que tipo de trabalho isso? Médico? Acho que médico Médico ganha mais. ganha. Mas, assim, você pode fazer esse dinheiro sendo jornalista, sendo advogado, mas você também pode fazer muito menos com a mesma profissão. Pode. É muita sorte de você conseguir um emprego bom, de criar currículo, de conhecer algum fulano. É muita sorte. Às vezes você tem uma formação boa e nunca consegue um salário bom também. Exato. Às vezes você tem mestrado e doutorado e não consegue E não investir consegue. no Nossa. trabalho consiga pagar as contas dessa forma. Tem muita gente que é formada e que é muito boa no que faz e tem mestrado, doutorado e tá ganhando 2 salários mínimos. Exato. E para você? 6, 7 mil. 6, 7 mil. Que é o que eu... Dá pra viver com menos? Dá. Eu vivo hoje com bem menos. Ok. Mas não é exatamente confortável. É longe, é trabalho, tudo você precisa manejar o dinheiro, porque não tem muito, então... Você mora sozinho ou ainda? Moro. Eu me mudei pra morar sozinha faz 1 mês. Aí antes morava em Guarulhos. Morava em Guarulhos. Ah lá. Antes eu morava em Guarulhos, demorava 2 horas e meia pra chegar no trabalho. 2 Uau. horas pra chegar, 2 horas e meia pra chegar, 2 horas e meia pra voltar. Uau! 5 horas por dia dando transporte. 5 horas. É terrível. Tipo assim, não é impossível, dá Não pra é fazer, possível, mas é dá. horrível. A questão de vida mesmo, as qualidades de vida, assim, Aham. quando você fica tanto tempo no transporte público é complicado. Ah, é horrível. Você chega em casa muito cansado pra fazer qualquer coisa. Sim, é como... A vida é só assim, trabalhar. É só No trabalhar. final é assim, só trabalhar, né? Aí chega no final de semana, você tá muito cansado da semana inteira, então você não quer sair, você quer Você fica em descansar. casa. Você tá Exatamente. cansado. Isso, como chamado? Caipirinha. Caipirinha. E aí você coloca cachaça, que é o destilado brasileiro da cana-de-açúcar. Ok. Ela é brasileira. É aí onde mora o perigo. Ela tá acostumada com caipirinha. Eu quero a opinião sincera. O que você achou da minha caipirinha? Comparado a uma boa caipirinha brasileira. É uma boa. É uma caipirinha média, não é uma caipirinha... Nossa, meu Deus, caipirinha boa! É uma caipirinha boa. Eu chego lá um dia. Mano, quanto é isso? Aluguel? Aqui. Aqui Quanto você paga? é que eu tô numa região que é mais cara, porque eu tô perto da Paulista, né, do centro. Eu escolhi aqui por causa do meu trabalho, que eu preferi gastar mais no aluguel do que gastar com transporte. Isso. E aqui com condomínio sai cerca de 2.300. O seu com condomínio custa quanto? 2.000. 2.000? Caramba. Sai Repensando daqui. Ó, que é o arroz e feijão, comida brasileira, basicamente arroz e feijão tá no prato de todo brasileiro. É muito comum e é meio que a base da nossa refeição no almoço. Aqui é o estrogonofe, que é uma comida que geralmente não se come com o feijão, mas eu quis colocar o feijão também para você, mas é uma comida que é uma versão brasileira de uma comida russa, só que na Rússia eles fazem bem diferente. E a nossa é o quê? Dá pra fazer com carne ou com carne de boi ou com carne de frango. Esse aqui é com carne de frango picadinha. A gente coloca molho de tomate, creme de leite, mostarda e um pouquinho de ketchup só pra dar um temperinho. E aí você come com batata palha. Isso aqui é uma comida bem comum brasileira também. Estrogonofe. Espera. Um do meu seguidor te deu me deu. Essa aqui é perigosa. É a bebida pra você que a gente tomar no rolê que a gente fala, né? Você tá na rua, aí você toma no rolê, daqui a pouco você vê você tá loucão já. Porque ela desce bem suave. Da imagem já posso saber, né? Essa bebida, eu não sei agora, né? Mas eu me lembro quando eu era criança, você ia nos lugares e tinha nos bares, né? E tinha catuaba selvagem. E eles sempre tiveram essa ilustração de um cara forte pegando a mulher gostosa e tal. E eu ouvia quando eu era criança, quando eu descobri o significado da palavra... Eu descobri o significado da palavra afrodisíaco, porque diziam que isso aqui é afrodisíaco. Afrodisíaco é algo que, no caso... dá vontade sexual e tal. Não sei se é verdade. Eu acho que é só propaganda. Eu acho que não é de verdade. Só propaganda. Eu acho que é. Catuaba. Selvagem. Acho que não.
Espero que você Maravilha. goste. Obviamente. Vamos lá. Parece muito bom. Gostou? Sim. Muito. Foi o creme patissier. Porque a massa folhada eu comprei pronta, esse aqui é aquela geleia de frutas vermelhas, aquele potinho, sabe? Uau. Esse é o pudim de leite, ele é feito com leite condensado. É também uma sobremesa bem tradicional brasileira. Acho que você vai gostar. Acho muito difícil a pessoa não gostar de pudim de leite. Obrigado. Fique à vontade. Bom, né? Sim. Muito bom. Por que os brasileiros gostam muito de tatuagens? Ai, nossa, isso é uma coisa Aí, que um colega aí. comentou comigo uma vez. Mas você não que tem. É muito comum. Você não tem? Não, ele não. Limpo. Mas eu sou minoria entre os meus amigos. Na minha Isso. bolha social, quase todo mundo tem. Vamos lá, por quê? Eu não sei. Mas todo mundo que eu conheço tem uma tatuagem. Verdade. Seu primeiro tatuagem, qual? Ah, essa aqui atrás, peraí. Vai virar. Aí Essa tá. aqui. Ok. Aqui. Ok. Árvore. O que significa? Ah, é um símbolo do Senhor dos Anéis. Aí foi a primeira. Das Minas Aí eu fiz Tirith. nas costas, porque se ficasse feio, pelo menos dava pra esconder com o cabelo. Ok. E quando foi isso? Isso foi 2019. E quantos anos você tinha? 19. 19. Você pagou sozinha? Ou... Foi barato. A pessoa com quem eu fiz estava começando a fazer tatuagem, aí foi barato. E quanto foi? Quanto era? Foi R$100. 100 reais? Foi muito barato. Nossa! Foi muito barato. Uau! E você? Vamos lá. Isso. Tenho essa tatuagem, é a capa de 2 discos dessa banda, Muse. Aí eu tenho essa daqui, que é uma frase de um livro, Love is Our Assistance. 1984, de George Orwell. E tatuagem pra mim é uma coisa muito... Eu quero que tenha algum significado, sabe? Aham. E você quer mais? Eu gostaria de ter mais tatuagens. Só falta realmente inspiração. Você Não, pra mim falta dinheiro. É. Únicos, desenhos muito idiotas, e aí não tinha a menor certeza pra tatuagem. Né? Aí dá. Quantos vocês querem? Qual é o limite para tatuagem? Ai, cobri tudo. Corpo todo. Sério? Não dá pra cobrir. Sério? O único problema é que exige dinheiro. Ah, essa que eu tenho na perna. Puta, não vai dar pra mostrar. Pera. Vou até mostrar uma Essa amiga aqui. minha aqui. Nossa. Essa aqui, eu decidi no dia que eu fui no tatuador. Aí eu olhei o portfólio e falei, vai essa aqui. Nem decidi com antecedência, só fui e fiz. Só Só assim. fui e fiz. Cheguei, olhei e falei, pode ser essa aqui. Tem essa tatuadora? E por que você não tem tatuagem? Nunca foi uma prioridade pra mim. E eu sou o tipo de pessoa que quando se arrepende das coisas fica se sentindo muito mal. Eu falei, puxa, se eu faço uma coisa que eu acho que na hora parece bonito, mas depois eu digo que eu sinto que não é bonito, eu vou ficar, ai, por que eu fiz isso? Eu tenho esse sentimento também. Eu também tenho esse sentimento. Mas assim, eu não descarto fazer tatuagem um dia. Eu já pensei algumas vezes em fazer, mas nunca foi uma prioridade. Eu não tenho nenhum problema com a ideia de fazer tatuagem. Até imagino uma coisa ou outra que ficaria legal, mas não sei, nunca fiz. E eu tenho uma teoria de que eventualmente, você falou que no Brasil você percebeu que todo mundo tem tatuagem. Eventualmente nós que não temos vamos ser os mais bonitos. Então, eu tô esperando esse dia chegar. Isso. Saúde! Saúde. Então, aqui tô com Júlia, Júlia. Quantos anos você tem? 24. 24. Então, Júlia, como fosse como brasileira, eu sei como aqui em Brasil, especialmente como gringos, tem como aquele ponto de vista que brasileiras são, sei lá, um pouco... Isso. O que você acha com isso? Isso acontece bastante. Teve uma época que eu saía mais nos rolês que iam muito gringo por aqui, era sempre o mesmo papo. Eles têm bastante essa impressão aqui de mulher brasileira, de dar facilidade, de que tá todo mundo procurando a mesma coisa. E aí é irritante, é bastante irritante. Às vezes isso dá uma desanimada de encontrar gente que não é brasileira. Que já rola bastante com brasileiro em si, mas com gringa é quase regra. Qual é como a experiência mais pior
sobre isso que aconteceu com você? Ai, boa pergunta. Eu acho que uma vez eu tava em um bar aqui em São Paulo, que ele era em cima de um hostel, tipo, na parte da sacada do prédio. E um cara veio falar comigo e ele não perguntou meu nome, não fala nada, só veio me agarrando, assim, aí foi bem desconfortável. A sorte é que tinha muito brasileiro lá e eles já estavam meio ciente do tipo de tratamento que os caras faziam com as mulheres, então eles mesmos já vieram, apartaram, né, tiraram o cara de perto de mim e tal, mas foi bem desconfortável. Então só isso, nunca como, sei lá, tipo como violar assim, não? Não. Violação, não. Não, gringo não, é só uma questão de não... É um tipo de assédio, né? A pessoa vir te agarrar do nada, mas é mais da pessoa não saber limites e achar que o Brasil é lugar de país de turismo sexual. Mas foram esses, assim, os piores casos de o cara não saber limite. Mas, no geral, a gente é um povo muito amigável, não só das mulheres. A gente é mais aberto, a gente conversa muito fácil, faz amizade muito fácil. A gente tem um pouquinho mais do toque e tal, mas isso, por si só não significa nada. Sim, não significa nada. É. Só assim. É só assim, é uma pessoa amigável. Então, você tem algumas mensagens para a pessoa que pensa que como brasileira é fácil. Ai... Aí tá, camarada. Eu acho que tem um pouquinho de noção do próprio espaço e do espaço do outro, e ter um pouquinho de respeito. Um pouquinho não, o máximo de respeito que você puder ter pela outra pessoa. Sim. E o Brasil tá muito longe de ser um país de turismo sexual. A gente ser um povo alegre, aberto, amigável, não significa absolutamente nada. E se controle do mesmo jeito que você controla em outro lugar. Muito obrigado, Júlia. De nada. Olá. Sim. Então, agora estou com Guilherme Dias. Guilherme Dias. Então, Guilherme é um jornalista aqui no Brasil. Então, Guilherme, fala sobre isso, ceasefire do Lula e Israel. Tá. O presidente Lula, agora no mês de fevereiro, tinha se manifestado contra o genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza. E teve uma repercussão positiva entre as pessoas que estavam querendo que parasse, né, a chacina que estava acontecendo por lá, mas ele foi muito criticado por jornalistas e, obviamente, pelo pessoal de Israel. E os brasileiros têm uma forma muito peculiar de reagir a esse tipo de situação. Sim. E aí entra o vampetaço. Agora um pouco de contexto. Em 1999, o jogador brasileiro Vampeta, jogador da seleção brasileira, ele pousou para uma revista pornográfica, completamente nu, né, com o pênis ereto, em várias posições no campo de futebol. Ele foi jogador da seleção brasileira e tudo mais. Inclusive, um fun fact, a gente descobriu que ele fez esse ensaio nu para salvar um cinema da cidade dele. Um cinema que ia ser fechado. A revista gay, foi dinheiro ou um desejo incubado? Foi dinheiro. Peguei essa moeda e reformei o cinema lá da minha cidade de Nazaré. 80 mil. Essa revista foi a revista a G Magazine, né? G Magazine, mais vendida da história da revista, que é uma publicação para o público gay com homens nus. E aí o Vampeta fez essa revista, né? Ficou marcado por esse episódio. E de uns 2 anos para cá, os brasileiros do Twitter resolveram utilizar o Vampeta como ato de protesto. Então, a imagem do Vampeta nu virou uma forma de você rechaçar o que um estrangeiro está falando mal do Brasil. Okay. Então a gente já usou isso contra um cara que era músico super racista, já aconteceu outras situações. E quando o ministro das Relações Exteriores de Israel veio no Twitter oficial dele falar em português contra o Lula, usando uma imagem ridícula gerada por inteligência artificial, o público brasileiro reagiu como? Com a imagem do Vampeta, e no lugar do pênis do Vampeta estava ali censurado um ceasefire, cessar fogo. E aparentemente foi bastante eficaz, porque ele calou a boca depois disso. Agora a gente está só esperando o fogo realmente cessar. É isso aí, quem não curtiu, processo. Muito obrigado, tchau. Tchau.
So right now we're in Liberdade and there's like a street food here. It's churrasco. This is like the street food. So let's try it. Por favor. R$7. ¿Cuánto es eso? $1.05, $1.50 for a steak. It looks like a good one because there's like a lot of people. Oh, there's a line. Como tem coragem salvando o que fez comigo. Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado. Se eu só te esqueço assim, anestesiado. Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios. Sem eles estão salvando o que fez comigo. Obrigado. Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado. Se eu só Let's try it. It's kind of like the churrasco. That's kind of like I had. ¿Y qué le puso eso ahí? Como salsa, como no sé qué. Garlic. ¿Cómo que eso parece? I think he put kind of like a cheese. ¿Cómo se llama? ¿Queso rallado? Queso rallado. So it's kind of like cheese and then it's kind of like a Mira un auto. sausage. Es una moto, perdón. It's kind of like a sauce. It's nice. I mean, if you can see it, the meat. It's nice. Churrasco na rua, muito gostoso. I hope it's not a dog meat. So, it's not kind of shit happens. It's R$7, and then I paid like 10, and then I asked like for the other R$3. He didn't give me like the other 3, and he told me like you cannot take a picture in here, you cannot record it here. So at the end of the day, yeah, it's R$10. Porque no te dijo nada cuando estaba Yeah. ahí, un comentario. He didn't say anything. Y obviamente that I era el could- medio huevón, o sea, no podéis discutir Sí, con él. yeah, he didn't tell me anything. He just tell me after I want to pay. After I paid, kind of like 7, and it's like, where's the other 3? Where's the change? Like you cannot film here. So it's kind of yeah. For the R$3 for content, yeah, it's okay.